Pode, por favor. Queridos, nós colocamos as cadeiras longe de propósito, né? O objetivo de ficarem longe é em respeito à sua vida. Queridos, várias igrejas em Belo Horizonte, eu tive notícia de 3, o Zé Maria comentou isso aqui também, de 3, que foram suspensos o culto. Nós somos menos gente. A escola da Ana Júlia suspendeu a aula semana que vem até que se tenha uma definição. E eu estou falando de quê? Coronavírus. Nós já estamos cansados de tanto ouvir isso, né? Queridos, o coronavírus é uma realidade. É uma realidade. A gente não tem que preocupar. Não tem, não. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você sabia que Jesus está voltando? Amém, igreja? Amém. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele há de vir buscar a sua igreja. Ele virá buscar a sua igreja. Queridos, mas o coronavírus é uma condição lá que a China fez, é uma condição econômica, isso é uma estratégia. É verdade, eu até creio assim também. Você não é obrigado a acreditar assim também comigo. Mas eu vejo isso como uma verdade. Só que isso está matando vidas. Já ceifou vidas. Infelizmente, tende a ceifar muito mais. Queridos, essa coisa vem avançando. Lá em Campinas, a prefeitura decretou: não pode abrir nenhuma escola, não vai abrir nenhuma escola, nenhuma igreja vai abrir. Foi decretado. Nós não estamos vivendo esse momento, mas nós não somos nenhum loucos, não sábios ou não sábios ao ponto de negligenciar algo que está acontecendo à nossa volta. As coisas estão à nossa volta. Cabe a gente enxergar, cabe a gente ver. Lá na Fiat, estava conversando com o Zé Maria, foi orientado lá, cadê o Zé Maria? Como é que foi lá, Zé? Sentar em 1 metro de distância no refeitório. E no dia, na hora do trabalho? E está previsto parar 30 dias. Especial também, cada patrão. Tem noção do que está acontecendo? A Unimed, as estratégias de visita do Hospital Unimed foram alteradas a partir de ontem. Irmãos, eu não quero aqui pregar pânico, não. Você não veio aqui para ouvir isso de mim, não. Eu quero que você saia daqui sabendo que Jesus está voltando. E você precisa sair daqui com essa certeza que Ele pode voltar hoje ainda. Porque nós sabemos pela palavra que haveria guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, pestes, pragas e etc. Guerras, está faltando. Tremor de terra, está faltando. Enchente, está faltando. O que está faltando? Só está faltando Jesus voltar. Tantas evidências nós temos. Como é que você está diante de todas essas evidências? Como você está diante dessas evidências? Querido, nós precisamos guardar o nosso coração.
Precisamos guardar o nosso coração. Tantas coisas à nossa volta. Eu não queria pregar pano. Eu estava vendo uma mensagem do pastor Gustavo, né, lá no Coço, um dos missionários que nós nos ajudamos, enviamos uma oferta singela para ele, para a esposa e família, e ele falando do caos. Primeiro ele reportou que alguns lugares estavam fechados, agora não. Os meninos brincaram, deram o nome aí, do Walking Dead, lá tudo parado, tudo morto, não é isso que falaram? Os meninos estavam brincando. Apocalipse zumbi. Porque está tudo parado. Na Itália, lugares que são 24 horas que os bares estão abertos, se movimentando, você não vê uma alma. Eu recebi um vídeo, foi da irmã Cidinha, que teve conosco no grupo da virada, falando a respeito de como que a gente, ou foi da irmã Denise, não sei se foi, falando da condição que a gente, nós que somos igrejas, chamados a unir, e a gente tem igrejas que estão fazendo o culto só o ministério, transmitindo o culto para que as pessoas assistam em casa. Porque, ou seja, foi a estratégia que fez, cadê o calor humano? Nós estamos tentando combater a mídia, a distância, o esfriamento das pessoas, e algo que nos acontece agora, para que venha nos separar. Irmãos, pare e pense. Estão sendo muito difundidos, orientados a fazermos quarentena. Evita sair de casa. Evita sair de casa. Evita grandes aglomerações. A gente não sabe de onde as pessoas estão vindo. A gente não sabe, tem pessoas que foram no hospital e voltaram. É sério, pessoas com maiores idades estão tendo problema, são mais vulneráveis. Então eu queria muito que antes da gente começar a ministrar, Donald Trump, não estou aqui para fazer política, Donald Trump instituiu hoje o Dia Nacional dos Estados Unidos da Oração, por causa do coronavírus. Não sei quem viu isso aí. Ele veio a público em nota nacional dos Estados Unidos e decretou um dia de oração, né, lá nos Estados Unidos por causa do coronavírus. O Bolsonaro tinha toda uma movimentação para hoje de uma questão política no Brasil e ele pediu, pelo amor de Deus, gente, não se aglomere, fique em casa, não faça esse manifesto. Será que nós temos motivos para orar? Será que nós precisamos orar? Ou nós somos tão alheios? O sol, a chuva, é para todos. Vamos orar? Você pode ficar de pé comigo? Eu queria que você não esperasse que eu orasse por você, que não fossem as minhas palavras que você viesse a repetir. Eu queria que você pudesse entender que muitas vidas já foram ceifadas. Queridos, eu tenho pais, já estão no cenário de mais idade, são as pessoas mais vulneráveis. Minha mãe está indo no hospital visitar minha avó está internada, muito vulnerável. São vidas que me são preciosas. Será que você tem? Você pode orar pelas pessoas que você conhece, você pode se compadecer das pessoas. Pai, nós queremos nessa hora, Pai, queremos nessa noite, Pai, nós não queremos aqui sair daqui assustados, Pai Deus, mas, Pai, queremos nos posicionar diante disso, clamados pelo Teu sangue. Nós sabemos pela palavra que essas coisas haveriam de acontecer, coisas desse gênero sempre irão acontecer. Pai, nós pedimos que isso venha sobre nós, sobre os nossos queridos, sobre os nossos familiares. Pai, que o Senhor venha com graça, Pai, que seja o cuidado do Senhor para conosco. Pai, nós pedimos que o Senhor venha, Deus, Pai, sobre a nossa vida, nos livrar, nos guardar, Pai, nos cobrir com o Teu sangue. Pai, Deus, que o Senhor, Pai, verdadeiramente venha, Deus, nos proteger. Pai, seja o Senhor na nossa vida. Pai, seja o Teu sangue sobre os nossos queridos, sobre a nossa vida. Pai, nós queremos nessa noite pedir ao Senhor misericórdia. Pai, queremos pedir ao Senhor misericórdia. Pai, queremos pedir ao Senhor misericórdia pela nossa cidade, pelos nossos queridos,
pelos nossos amigos, Pai, pelas pessoas que nós amamos, pelas pessoas que conhecemos, Pai, mas também pelas aquelas pessoas que estão à nossa volta, ó Pai, vizinhos, ó Pai, amado, cada um deles, aqueles que trabalham conosco, ó Pai, tem de misericórdia. Pai, nós pedimos ao Senhor um favor, a graça, o cuidado. Pai, seja o Senhor sobre a nossa vida, Pai, seja o Senhor sobre nós. Ó Pai, eu venho te pedir, Pai, do santo, santo e glorioso é o teu nome. Pai amado, em nome de Jesus, seja o Senhor sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, aproveita que você está de pé, abra comigo em 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, versos 9. Amém? Aleluia. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai, eu quero aqui nessa noite apresentar a Deus essa palavra querida. Pai, Deus, Pai amado, nós não temos outra fonte de vida se não for pela tua palavra, para sermos regenerados, para sermos edificados, para sermos restaurados. Pai, Deus, e nós tomamos posse de cada palavra tua, da tua escritura, Pai, que nos é alimento, que nos é renovo, que nos é fortalecimento. Pai, Deus, que o teu Espírito Santo, com graça e com favor, venha sobre nós aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu confesso para vocês que eu ainda não tenho o título dessa mensagem. Eu brinquei com os meninos, brinquei de uma certa forma, que não é tão brincadeira assim. O Vitor não vale. Quem vê sabe como é que ia ser o título da mensagem, que eu falei que eu ia pregar hoje. Você não vai. Manobra de quem? De quem? Do Thanos, dos Vingadores. Brinquei com os meninos que eu ia ministrar hoje sobre a manobra do Thanos. Pastor, que é herege, é doido. É nada. Eu queria fazer uma inferência. Eu queria fazer algo, uma referência, para que nós possamos trazer verdade. Mas hoje vai ser uma inferência, presta atenção. Hoje vai ser uma inferência para o próximo domingo. Aí nós vamos falar das pedras, como é que chama lá? Joias do infinito. Está vendo? Joias do infinito. Infinito fala de eternidade. Estou brincando, não. É sério. Queridos, eu queria falar um pouco de inferência. O que é inferência? Inferência é uma operação intelectual por meio da qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras, já reconhecida como verdadeira. Passa um pouco mais. Queridos, são coisas que têm ligação. A ligação de uma coisa com outra revela outra, mostra outra. Os meninos ficam hipnotizados com filmes, porque não, eu não tinha entendido que naquele filme estava falando disso. Ah, então agora eu entendi isso lá no outro lá que eles mostraram. Ah, vai ter cena pós-crédito nesse filme, então eu quero ver para poder não boiar no próximo. E isso gera uma condição neles de uma motivação de não perder a cena dos próximos capítulos. Quem lembra de cena dos próximos capítulos? Quem é velho igual eu? Você ia assistir, tinha a cena dos próximos capítulos, lembra? Fazia uma contagem um pouco do que ia passar no próximo capítulo. Isso era uma novela? Era novela? Não,
adolescentes posso estar aqui. Já vi novela, mas infelizmente. Queridos, abram em Gênesis. Olha quantas inferências nós vamos ter, nós vamos caminhar, você vai entender quantas verdades estabelecidas nós temos na palavra. Cada joia do infinito dava poder, força, né? Não é dinheiro, força. Tudo aquilo que nós entendemos que são verdades na palavra nos dão força. Gênesis 1. Eu não vou ler tudo não, mas eu vou fazer uma introdução para ativar a sua mente. Gênesis 1:1. Está fácil de achar, tá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus disse, ou disse Deus. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, provavelmente seria Disse Deus. Queridos, tudo aquilo que Deus disse é muito importante. Quando nós abrimos a Bíblia, e é algo que o próprio Deus falou, queridos, a gente tem que fazer uma reflexão maior. Concorda ou não? Isso é o próprio Deus que disse. Verso 3, né? O que o Senhor disse? Haja luz. Haja luz. Qual que era o cenário que a gente leu? A terra havia trevas, grandes trevas. E aí veio Deus, a primeira coisa que Deus fala na Bíblia é: haja luz. Haja luz. O que acontece na vida das pessoas? Nós precisamos de luz. Tudo que Deus criou, primeiro Deus colocou luz. Eu já ministrei uma palavra muito em cima disso aqui. Para que haja verdade, que coisas aconteçam na nossa vida, primeiro precisa vir luz. Porque se nós apagarmos a luz aqui, eu não vou conseguir ler nada. Você não vai conseguir me ver, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir acompanhar, porque as coisas em trevas não funcionam. Teremos grande dificuldade de nos enxergarmos, de nos entendermos. Se acabar a luz e a gente tiver que ir embora, uns podem tropeçar na escada, porque nas trevas, na falta da luz, é impossível a nossa vida. Então, queridos, veja que primeiro Deus disse: haja luz, haja luz. Mateus 6:23, não precisa abrir, vai falar lá: se a sua luz na realidade for treva, grandes trevas serão a sua vida. Se na sua vida a luz que tem na realidade forem trevas, grande trevas será a sua vida. Queridos, eu não tenho régua de medir, eu não estou aqui para definir, para falar que aqui pessoas estão em trevas. É você que olha para dentro de você, é você que enxerga, é você que precisa ser despertado essa noite a fazer uma leitura. Há um abismo na minha vida, o Espírito Santo está pairando sobre as minhas trevas. Nós precisamos que haja luz. Haja luz. Se não houver luz, se não tivesse vindo essa luz, as outras coisas não teriam. Deus não fez primeiro a luz à toa. Não é assim. Eu não vou ler todo o texto. Verso 6. Disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e separação entre as águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento,
e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento de céus. O que é firmamento? Diz para mim, o que é um firmamento? Quem pode me responder? O que é um firmamento? Alguém? Pode falar. Você não fala, fala. Firmamento vem de uma condição de firmeza, de segurança, de coluna, de sustentação. Firmamento. Queridos, firmamento é algo que vai trazer firmeza, é algo que vai apoiar. Eu poderia dizer que esse púlpito é um firmamento para que eu tenha aqui a Bíblia e o meu caderno? Poderia? Poderia. É algo que está mantendo, algo que está trazendo, equilíbrio. Firmamento, o céu é um firmamento? O céu é um firmamento? Um avião está lá em cima no céu, ele desliga o motor, ele está seguro lá? Tá? Não, mas o céu é um firmamento. O céu é um lugar firme, é um lugar que vai trazer o quê? Segurança. Não vai cair. Então o dicionário está errado. Ou então Deus falou errado. Quem será que está errado? Dicionário ou Deus? Por que Deus falou que o céu seria um firmamento? Por que o céu seria algo firme? Por quê? Vocês concordam que para nós, seres humanos, seres pensantes e inteligentes que nós somos, eu não posso fazer uma leitura desse texto e não prestar atenção nele? Se céu é firmamento, que firmamento é esse, irmãos? Joga uma pedra para cima no bodoque, o que vai acontecer com ela? Vai cair na sua testa se você estiver olhando para cima, porque ela não vai parar. Não vai parar. Mas Deus disse que a terra é um firmamento, lugar firme. Queridos, Deus aqui não está falando de uma condição espiritual. Deus está falando de criação. Criou isso, criou aquilo, ele vai entrar em todo o contexto de criação. Deus está falando que aquilo que ele criou ali, o céu, era o firmamento. Firmamento. Nós temos a lei da gravidade. Tudo puxa para o centro. Tudo vai cair. Tudo vai cair. Queridos, eu não quero usurpar, eu não quero forçar a palavra a dizer o que ela não disse. Mas você é um ser pensante. Eu olho para isso e eu falo, isso é uma coisa de louco. Isso aqui é algo que em sã consciência não se compreende. Por que o céu é firmamento? Isso é porque tem uma pressão e é o meio, é o envolvo que nós conseguimos viver para proteger a camada de ozônio, a camada, sei lá das quantas, eu não sou tão bom em geografia, por isso que o céu é esse firmamento, ele segura lá. Pode ser. Pode ser. Qual o limite desse céu? O que Deus estava falando? Eu não sei. Eu não sei. Vamos abrir aí 1 Coríntios 1,18. Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Verso 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios
e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Querido, nós sabemos que o Evangelho, pela palavra, é loucura. Uma pessoa natural, ela não tem capacidade de discernir o Evangelho. Uma pessoa natural, uma pessoa que não conhece os valores, os princípios espirituais, uma pessoa que não tem uma experiência com Jesus, que não foi transformada por Jesus, ela não discerne as verdades espirituais. Queridos, o céu ser um firmamento, ser um lugar firme, é algo que é loucura para a sabedoria humana. O céu não denota isso. O céu não revela essa coluna, esse algo firme. Isso é uma loucura. Eu trago para mim. Você não é obrigado a acreditar comigo, você não é obrigado a crer dessa forma. Eu consigo ver com muita clareza um paralelo. Aquilo que Deus faz para a criação, seja da terra, seja do ar, parte por mesmo valores. Havia uma terra que era abismo, que era trevas, e essa precisava de luz, precisava de um firmamento, de um evangelho. E isso é a mesma verdade para nós seres humanos. Uma vida que caminha em trevas é chegada à luz, ela recebe o evangelho. Uma pessoa que que entra num caminho de luz, ela precisa receber aquilo que é loucura, aquilo que não é uma condição natural de se pensar, aquilo que não é racional, porque o reino de Deus é loucura para as pessoas naturais. Nós acabamos de ler. Loucura. Vamos voltar em Gênesis. Olha a construção da terra, verso 9, 1:9. Disse Deus: ajuntem-se águas e apareçam as porções secas. Imagina a criação da terra, né? A formação da terra. A terra estava em trevas, Deus falou: haja luz, e falou: haja o firmamento, foi estabelecido os céus, de uma maneira literal, e agora ele fala: haja separação entre águas e porção seca, e deu um nome porção seca terra, e deu um nome às águas. Aleluia. E deu. Está cortando. Troca aqui, João. Aleluia. E deu a porção, né, das águas, definiu ali. Ajuntam-se águas e separem-se a terra. Queridos, a nossa vida, ela é feita de algo material e algo imaterial. Quem veio hoje na escola de líderes tem uma facilidade de entender isso grande, porque nós comentamos isso aqui hoje. Há uma condição de, na nossa vida, uma parte espiritual e uma alma, e outra parte que é natural. Eu estou aqui dividindo partes materiais e imateriais. Eu não estou aqui separando homem, corpo, alma e espírito, ok? Não estou entrando na condição de sermos tripartites ou bipartites, que seja. Então, houve uma condição, eu preciso olhar para dentro de mim, há uma separação, eu preciso entender na minha vida, eu vou voltar agora para o ser criado homem, aquilo que é natural na minha vida e aquilo que é espiritual, eu preciso separar, eu preciso trazer entendimento, eu preciso trazer razão das coisas. É preciso separar, é preciso entender, é preciso ver.
Eu queria fazer um paralelo de porções secas com aquelas partes na nossa vida que não foram tratadas, que são feridas, que são condições ainda que nós vivemos, que não tem presença de Deus. Vou fazer um paralelo. Não estou querendo dizer que a palavra está afirmando isso. A nossa vida há porções que são secas, porções que precisam ser tratadas. Eu preciso separar, querido, se eu vou comer o feijão, o que eu tenho que fazer? Famoso cortar feijão, né? Hoje quase não cabe esse trem mais, já vem tudo tão mais fácil, né? Antigamente era muito fluido feijão, vinha até pedra no meio. Hoje eu vejo catar um negócio bem mais fácil, não é esquisito isso? Na realidade é automação industrial. Queridos, eu preciso separar o que é bom e o que é ruim, eu preciso fazer a leitura, eu preciso ter entendimento daquilo que é racional da minha vida e aquilo que é espiritual. Há duas verdades, a própria terra se dá em duas verdades: terra e água. Se houver parte seca na sua vida, você terá dificuldade de avançar. Precisa haver luz, precisa haver firmamento, verdades estabelecidas no Evangelho, para que você compreenda, para que você venha discernir, receber coisas maiores. A nossa vida é um projeto de Deus. Para que a terra fosse formada, Deus disse várias coisas, para que a sua vida seja estabelecida, para que você esteja firmado. Há várias verdades que você precisa entender o que Deus quer dizer para você esta noite. Então houve uma separação, ajuntou-se águas das porções secas. Verso 11. Eu vou voltar na memória. O homem precisa conhecer seu ser, seus propósitos. Nós somos feitos de quê? Lá em Gênesis, o homem foi feito do pó da terra. Pó. Há uma matéria a qual nós somos gerados. Mas o homem ficou só pó? Nossa carne é só pó, não é? Tem água, tem porção de água. E ainda foi soprado vida nesse corpo. Eu vou entrar nesse boneco mais tarde. Queridos, veja que há uma condição natural de sermos pó, de até sermos secos. Há uma condição natural. Há uma necessidade de termos experiência com aquilo que é terra seca. Brincando com a palavra, em Gênesis 8:13, não precisa abrir, Noé ficou muito feliz quando viu terra seca. Depois de tantos dias na arca, foi importante terra seca. Em Êxodo 14:16, o povo precisou atravessar o mar, e atravessou em terra seca. Josué, em Josué 3:17, atravessou o rio Nilo, a terra seca. Mas fala muito mais de uma travessia. A condição de sermos seco é um processo transitório. Passou-se em terra seca. Eu não gostaria que nós permanecêssemos em terra seca, porque uma hora essa água vem e vai nos sucumbir e morrer ali como fala. Queridos, é inerente a uma caminhada. E eu preciso fazer uma leitura. Eu preciso ver. Eu preciso separar aquilo que é vivo, aquilo que é espiritual, aquilo que é natural. Eu preciso ter discernimento, entendimento.
Nós não somos meros bonecos de barro feitos pela mão de Deus, senão nós não seríamos semelhantes a Deus. Como eu fiz aqui a introdução, se nós não analisarmos o que está acontecendo à nossa volta, nós vamos ser engolidos por tantas coisas. Nós precisamos ser despertados para outras verdades. Outras verdades. Queridos, o Evangelho é loucura. Em Gênesis 1:11, disse Deus que a terra produza relva, ervas que dê semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. Se a terra precisa produzir, uma terra seca não irá produzir. Eu até passo em terra seca, mas uma terra seca na nossa vida, um terreno árido da nossa vida, não nos permitirá ser frutífero, não permitirá uma vida abundante, uma vida leve, uma vida com propósito. É impossível. Nós precisamos tratar a nossa vida, as áreas que estão secas. Por isso eu preciso separar, entender, compreender. Que a terra produza relva, semente. Terra precisa ser produtiva. A terra é tudo natural. Eu acho natural que a terra produza. Vocês concordam que a terra produzir fruto, semente? Natural. Natural. Prossigamos. Veja quantas inferências nós temos aqui que são verdades para a nossa vida. Gênesis 1:14, que haja luzeiros. Vamos no texto, ao invés de eu falar na minha anotação. E disse Deus, que haja luzeiros no firmamento, no céu, dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para o dia e anos. Então aqui Deus está falando que precisamos de luzeiros. Sol e lua são luzeiros. O sol e a lua nos mostram. Nós sabemos que é noite porque escureceu e tem uma lua. Nós sabemos que é dia porque está claro e tem um sol. O Senhor nos colocou isso para nosso entendimento, separação. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? A sua caminhada precisa de luzeiros. A caminhada cristã, a caminhada do ser, do homem pensante, tem que ter luz, tem que ter evangelho, tem que ter firmamento, tem que ter ajustes, entendimentos, separação, tem que ter luzeiros. Oséias 4:6. Oséias 4:6 vai falar: meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo, o povo de Deus, perece por falta de conhecimento. Os luzeiros são os conhecimentos. Se eu não tiver conhecimento na minha caminhada, eu não vou saber quando a minha vida é trevas e quando eu vivo o dia. Queridos, a ausência de guerra nem sempre quer dizer que é paz. Eu preciso entender a minha caminhada, o meu dia a dia. Eu comigo mesmo, eu tenho caminhado de noite, de dia, em trevas, em luz. Eu preciso de algo, de uma condição celestial do céu que me oriente. A palavra é para nós esse luzeiro. Lâmpada para meus pés é a tua palavra. Eu preciso entender que para eu caminhar, para que nós possamos caminhar, é preciso de luzeiros. Meu povo perece por falta de conhecimento.
A terra, para funcionar, precisava para entendimento de luzeiros. Nós precisamos de luzeiros. Gênesis 1:20. Disse Deus que as águas sejam povoadas de enxames, de seres vivos, de aves, voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E continua. Veja que as águas simbolizam o Espírito Santo. As águas na condição da terra mostram uma condição não muito física, ou não muito palpável. Você não pega na água, quando você pega, ela vaza entre os rios. A água representa uma parte como se não fosse muito natural. Como nós somos pó da terra e somos água. O Espírito é simbolizado, pela água, o Espírito Santo. E eu queria trazer essa aplicação falando da água em si, daquilo que Deus diz que essa água precisa ser povoada. O meu espírito, o meu ser, o meu espírito precisa do Espírito Santo. Precisa ser povoado. Estão entendendo? Irmãos, estão entendendo? Se o seu espírito não for povoado pelo Espírito Santo de Deus, a sua vida vai continuar na mesma. Precisa ser povoado. Nessa água da nossa vida precisa ter o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. A caminhada cristã sem o Espírito Santo é cega. Você lê a Bíblia e não tem revelação, porque não tem o Espírito Santo para te revelar as verdades de Deus. Veja as referências. Agora eu acho fantástico. Tudo na Bíblia para mim é maravilhoso. Disse Deus, verso 24, acompanha comigo. Disse Deus que a terra produz seres vivos. Quê? Olha aí, gente. A terra produza seres vivos. Como assim, gente? Gato vem da onde? Do outro gato. Não é não? Cachorro vem da onde? Do outro cachorro. Um bicho gera outro bicho. Um homem gera outro homem. Não é? Eu fiquei doido. Na Bíblia está escrito aqui, ó, que a terra produza seres vivos. Sua Bíblia está escrito isso aí? Que a terra produza seres vivos. A sua terra, o seu ser precisa produzir seres vivos. Eu nunca vi brotar na terra uma chuva. Nunca vi. Que da nossa terra brote vida. Terra seca não produz vida. Terra seca não produz vida. Você pode repetir comigo? Terra seca não produz vida. A palavra de Deus, ela é rica e inesgotável. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens. Verso 25. Sério. Queridos, nós produzimos a nossa terra para produzir vida. A nossa terra para produzir vida é pelas mãos de Deus. Igualzinho a terra.
A terra por si só não gerou ninguém. Veja no verso 25. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, mas de quê? Do pó da terra. Porque a terra por si só não vai gerar vida. A sua vida sem Deus é terra seca, não produz. A sua vida sem Deus não produz. Pastor, eu vivo tantos problemas. Terra seca, terreno infértil, não produz, não gera. Toda semente que cai morre. Que a terra produza seres vivos. Abra comigo Isaías 44. Isaías fala no verso 44 que o Senhor é o único Deus. Eu não vou ler tudo, vou ler o verso 3. Isaías 44, 3. Porque eu, Senhor, derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Deus tem prazer em derramar água aos que estão sedentos. Aos que estão sedentos. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Não despreza. O Senhor faz coisas novas, novas coisas no nosso meio. Mas Ele faz para aqueles que estão sedentos, aquele que sabe fazer separação entre terra e água, e sabe ver que tem partes da sua vida que está seca, que está infrutífera, que não são produtivas, não tem gerado relva, não tem gerado vida. Queridos, veja que a terra, ela tanto produz, presta atenção, a terra tanto produz relva, vou colocar para a gente entender, alface, que o outro possa comer, como ela produz vida. A nossa condição de ser precisa produzir para outro e precisa gerar outro. É inconcebível um filho, um servo, um ser de Deus infrutífero, terra seca. Por quê? Porque Deus tem prazer, Deus quer derramar, porque eu derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Uma grande abundância. Uma grande abundância. Queridos, em Gênesis 2:7, o texto é claro, Deus pegou o boneco, pegou a terra ali, o pó, e fez um boneco. O boneco era boneco, até Deus soprar o Espírito. A sua vida sem o Espírito Santo, você é um mero boneco de pó de terra seca. Verso 26. Disse Deus: façamos. Queridos, veja que nós falamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, disse Deus. Haja luz, haja firmamento, ajuntem-se as águas, apareçam as porções secas. Disse Deus que a terra produz relva. Disse Deus que haja luzeiros.
Disse Deus que as águas sejam povoadas. Disse Deus que a terra produza seres vivos. E o último, façamos o Senhor. Querido, nós não fazemos parte de uma criação de qualquer jeito. Não que Deus não tivesse propriedade para fazer todas as coisas, mas Deus fez tudo por Ele. E quando Ele foi fazer o homem, Ele não fez só. Ele não fez só. O texto está no plural, façamos. Deus não nos criou numa condição para sermos um mero boneco. Não fomos criados para seres meros bonecos. Alguém que é manipulado. Querido, se a igreja te manipula, se o evangelho te manipula, corre. Que o que venha te dominar seja o Espírito Santo. Que o que venha direcionar a sua vida seja a palavra. Mas que você alimente dela. Que você não abra mão de aprender a palavra. Que você não abra mão de receber esse alimento, esse maná, esse pão diário. A palavra de Deus é alimento para a nossa vida, sempre disponível para nós. E nós abrimos mão dela todo dia. Trocamos a palavra de Deus por qualquer coisa. Por um filminho, por um joguinho de celular. Queridos, volta comigo em 1 Pedro 2,9. E eu quero terminar. Pedro 2,9. Ei, você, escuta, o texto está assim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é um ser especial. Não foi criado de qualquer maneira. Você não foi gerado de qualquer